Todo jardineiro sabe. Água da chuva é ouro puro para as plantas. É macia, gratuita e vem direto do céu. Colocamos barris, baldes, qualquer recipiente para coletar esse presente da natureza. Mas e se eu disser que, ao regar suas plantas com essa água, você pode estar, na verdade, não ajudando, mas sim prejudicando sua colheita? Hoje vamos descobrir por que seu barril de água da chuva pode não ser uma fonte de vida, mas sim um verdadeiro problema. E o mais importante, vou mostrar como corrigir isso facilmente. Assista até o final, e sua maneira de regar vai mudar para sempre. Desde tempos imemoriais, as pessoas usam a água da chuva para regar. Parece a solução mais natural. Ela não tem cloro, como a água da torneira, e tem um pH ideal para a maioria das plantas. Nossos avós sempre fizeram assim, e tinham hortas maravilhosas. Então, o que poderia ter dado errado nos nossos dias? A resposta não está na água em si, mas no caminho que ela percorre antes de chegar às suas plantas. Então, vamos entender o principal perigo, mas muitas vezes esquecido. Ele se chama primeiro escoamento. É um fenômeno pouco considerado, mas que pode anular completamente os benefícios da água da chuva. Imagine o seu telhado. Ele não serve apenas como proteção contra as chuvas. Por dias, ou até semanas, uma camada de poluentes, visíveis e invisíveis, acumula-se nele. Isso inclui não apenas poeira, areia, pólen de plantas ou folhas secas trazidas pelo vento. No telhado também caem dejetos de aves. E isso, como se pode imaginar, é uma fonte direta de bactérias indesejáveis, como Salmonella ou E. coli. Regar seus canteiros de alface ou morangos com essa mistura é, para ser franco, uma ideia bastante questionável. Mas há algo ainda pior: os nossos inimigos invisíveis. O ar que respiramos hoje, especialmente perto de cidades, estradas ou zonas industriais, está longe de ser cristalino. Ele está saturado de gases de escape, emissões industriais e partículas de fuligem. Falamos de óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre e até micropartículas de metais pesados, como chumbo, zinco ou cobre. E então, a tão esperada chuva começa. Suas primeiras gotas, ao atravessarem a atmosfera, agem como uma esponja, absorvendo toda essa química. Em seguida, essa água atinge seu telhado e, com um fluxo potente, arrasta tudo o que se acumulou durante o longo período de estiagem. O resultado é um verdadeiro coquetel de sujeira concentrado. E todo esse coquetel, pela calha, segue direto para seu barril de rega. É por isso que os primeiros 10, 20 ou até 30 litros de água coletados após uma longa seca podem ser não apenas inúteis, mas abertamente prejudiciais às raízes delicadas de seus pepinos ou tomates. Você pensa que está lhes dando umidade vital, mas na verdade está regando-os com uma dose de solução ácida e cheia de bactérias. Agora, vamos analisar a origem da água que você coleta. Uma coisa é simplesmente remover a poeira, outra, bem diferente, é quando a própria superfície de captação adiciona elementos indesejáveis à água. Estou falando do material do seu telhado. O exemplo mais claro e preocupante é o bom e velho fibrocimento, também conhecido como amianto ou Eternit. Sim, ele está presente em muitos telhados de casas de campo há décadas. Mas do que ele é feito? De cimento amianto. Com o tempo, sob a ação do sol, da chuva e do gelo, o fibrocimento envelhece, se deteriora e começa a liberar poeira. As fibras microscópicas de amianto, um carcinógeno reconhecido, são levadas pela água e acabam diretamente no seu barril. E, mesmo que a concentração possa ser baixa, vale a pena regar intencionalmente morangos ou endro com essa composição, sabendo que depois você os levará para a mesa? A resposta, acredito, é óbvia. Vamos em frente. Telhas asfálticas, manta asfáltica e outros materiais à base de produtos de petróleo. No calor, sob o sol forte, eles podem amolecer e liberar compostos orgânicos voláteis e partículas de betume na água. Às vezes,
Na superfície da água coletada de um telhado assim, você pode até notar uma fina película iridescente. Isso definitivamente não é o que as raízes de suas plantas precisam. À primeira vista, um telhado metálico pareceria a opção ideal. É liso e inerte. E, em geral, sim, é verdade. Mas mesmo aqui existem nuances. Telhas metálicas ou chapas perfiladas mais baratas podem ter um revestimento polimérico de baixa qualidade que, com o tempo, se degrada sob a ação dos raios UV e acaba na água na forma de microplásticos. E se houver arranhões no telhado que exponham o metal, óxidos de zinco ou ferro, ou seja, ferrugem, entrarão na água. Em pequenas doses, isso não é grave, mas a irrigação constante com água contendo excesso de metais pode prejudicar o desenvolvimento das plantas. Portanto, antes de celebrar um barril cheio de água, avalie criticamente o seu telhado. Dele depende diretamente a composição química da água com a qual você pretende irrigar sua futura colheita. E, finalmente, a terceira, e talvez a armadilha mais comum: o armazenamento incorreto da água da chuva. Suponhamos que você já considerou os dois primeiros pontos, ignorou a água suja do primeiro escoamento e tem um telhado impecável e seguro. Você encheu um barril com a mais pura das águas. O que poderia dar errado agora? Pois bem, muito provavelmente, esse barril está num local ensolarado. E, o mais crucial, está aberto. Um barril de água aberto sob os raios do sol não é apenas um recipiente para regar as suas plantas. É o incubador perfeito para um ecossistema inteiro que você, com certeza, não vai querer ver na sua horta. O que acontece lá dentro? A água esquenta. Inevitavelmente, esporos do ar, poeira e pequenos detritos orgânicos caem nela. E então, uma explosão de vida começa. Em primeiro lugar, as algas. A sua água cristalina, em questão de dias, literalmente, floresce. Ou seja, fica verde e turva, transformando-se numa espécie de sopa. Isso não só é desagradável à vista, como também é o primeiro sinal da deterioração da qualidade da água. Em segundo lugar, as bactérias. Em água morna e parada, elas se multiplicam a uma velocidade espantosa. A água começa a ter um cheiro desagradável, ou, para ser mais direto, a apodrecer. Ela se torna estagnada. E isso significa que o nível de oxigênio dissolvido nela cai drasticamente. E então, você, com as melhores das intenções, pega um regador, recolhe esse caldo de pântano e rega as suas plantas. O que as raízes recebem? Elas recebem água, onde quase não há oxigênio. E o oxigênio é absolutamente essencial para a respiração do sistema radicular. Como resultado, a rega regular com essa água estagnada não só não promove o crescimento, como pode levar à debilitação das plantas e provocar o desenvolvimento de podridão nas raízes. Você se pergunta por que as folhas ficam amarelas, mesmo regando-as corretamente? Talvez a resposta esteja precisamente no seu barril. Para não mencionar que um recipiente de água aberto é um berçário perfeito para mosquitos que vão incomodá-lo a noite toda. E agora, o mais interessante: a grande sacada. O problema não é a água da chuva em si, mas sim as suas primeiras porções, as mais sujas. E a solução é incrivelmente simples. Você não precisa desistir de coletar água. Você só precisa ignorar o primeiro escoamento. Como fazer isso? Você pode instalar um dispositivo especial, um filtro separador da primeira água. Mas há um jeito ainda mais fácil. Basta não direcionar a calha para o barril nos primeiros 10 a 15 minutos de chuva forte. Deixe o telhado e o ar se limparem. Permita que a primeira água, a mais suja, escorra para o chão. Só depois, posicione seu recipiente para coletar uma água da chuva cristalina, útil e segura. Além disso, mantenha sempre o barril coberto com uma tampa para evitar a proliferação de micro-organismos e mosquitos. E esse é todo o segredo. Então, não tenha receio da água da chuva. Apenas seja mais esperto. Coletada da forma correta, ela realmente se transformará em ouro líquido para o seu jardim.
Essa dica simples de cuidado com as plantas pode te ajudar a ter uma colheita saudável e abundante. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se ele foi útil para você, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novas dicas e truques de jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Você coleta a água da chuva para irrigação? Já enfrentou algum problema? Ou talvez tenha suas próprias dicas e truques para coletá-la e utilizá-la? Compartilhe nos comentários. Vamos conversar.